Olá, eu sou o Caio, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CLFC, mais um vídeo sobre a Copa do Mundo. Terminou nesta sexta-feira a fase 16avos, essa nova fase de mata-mata que temos na Copa, que começou com 48 seleções, sobraram 32 nessa fase e agora restam apenas 16, porque hoje começa as oitavas de final. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá falar dos últimos 3 jogos da fase 16avos, da fase pré-oitavas de final. Começando com Austrália e Egito, jogo que foi decidido nos pênaltis. O Egito sai na frente com o gol do Ashur aos 13 minutos do primeiro tempo. O Egito estava melhor no jogo até essa altura. No segundo tempo, o Egito acaba fazendo um gol contra, empatando o jogo para a Austrália. Então o Rene acaba cabeceando contra o próprio gol. E aí nós temos um empate persistindo, a prorrogação, os dois tempos da prorrogação, o empate continua, a partida é decidida nos pênaltis. No fim da prorrogação, o técnico da Austrália resolve fazer uma substituição que a gente já viu antes, principalmente em Copas do Mundo, que é trocar o goleiro. Você tem um goleiro que é especialista em pênaltis e ele normalmente fica no banco porque ele não é o melhor goleiro para defender durante o jogo. Porém, a substituição não deu muito certo, já que o Matt Ryan, que era até antes da Copa o capitão da seleção, goleiro titular, um dos jogadores com mais jogos, eu acho, na partida da seleção, mais jogos na partida, com mais jogos na história da seleção, e ele entra para defender os pênaltis, não conseguiu defender nenhum. O Egito converte 4, a Austrália perde 2, e o primeiro foi o Soltar, o capitão do time, mandou a bola na arquibancada, bateu muito mal, e o último foi do Harrington, garoto de 18 anos, caiu no colo dele a responsabilidade e ele acabou acertando o travessão. Os dois zagueiros perderam, o mais experiente e o mais novo também. A Austrália que joga ali no esquema de 3 zagueiros. O Egito passa, Mohamed Salah não abriu as cobranças, o Salah foi o terceiro a bater. O Salah que já perdeu alguns pênaltis decisivos pelo Liverpool, né? Em Premier League a gente está acostumado a ver o Salah perder alguns pênaltis, mas ele não fugiu da disputa. Ele só não abriu ela, mas ele estava lá, converteu o seu pênalti. E na próxima fase, nas oitavas de final, teremos o encontro entre Mohamed Salah e Lionel Messi, já que a Argentina sofreu, mas conseguiu se classificar contra Cabo Verde. Acredito que todo o Brasil não, tem muita gente aí que torce para a Argentina, tem torcida organizada da Argentina no Brasil. Mas os caras, eu estou falando de brasileiro, né? Não de argentino que mora no Brasil, mas tem torcida organizada do Brasil que torce para a Argentina. A maioria estava torcendo para Cabo Verde, acho que ao redor do mundo, todo mundo simpatizou muito com Cabo Verde pelo que eles fizeram nessa Copa, né? A seleção mais fraca, o time mais fraco sempre chama a atenção, atrai o coração dos torcedores rivais, né? Porque não tem uma rivalidade com esse time ou com essa seleção. E ninguém tinha rivalidade com o Cabo Verde. Eu acho que um ponto que fazia a gente simpatizar ainda mais com eles é por falar a mesma língua, né? Os portugueses também, o Cabo Verde e os brasileiros. Bem, a Argentina sai na frente com o gol do Messi. Até então o Cabo Verde estava se defendendo muito bem, como fez contra a Espanha, como fez contra a Arábia Saudita. Contra o Uruguai eles acabaram levando 2 gols ali, mas foi um jogo onde eles conseguiram se defender também, é claro. Só que depois da parada técnica, que é uma coisa que a gente já viu recorrentemente nessa Copa, depois que tem a parada para hidratação, que é o nome oficial, mas a gente pode chamar de parada técnica porque os técnicos ajustam os erros que o time está cometendo, consegue orientar ali os jogadores, normalmente sai um gol logo depois do retorno. E foi assim que saiu o gol do Messi, domínio espetacular, gol de gênio, assim, parecido com o que o Cristiano Ronaldo fez no dia anterior, só que o do Cristiano foi anulado. Eu acho que se o Messi fosse um pouco mais alto, também seria anulado, já que a cabeça do Cristiano, um pouco do ombro ficou à frente na hora que ele se posiciona para correr, o Messi come mais baixo, ele acabou ficando na mesma linha do zagueiro. Parecido, né? Muda o lado, muda o pé que ele finalizou, mas o domínio e a finalização é um pouco parecido. E aí nós temos o Cabo Verde empatando no segundo tempo com o Derói Duarte. A Argentina voltou para o segundo tempo como se o jogo já tivesse ganho. Acharam que podiam ficar ali com 1 a 0, estava tranquilo, mas Cabo Verde foi lá e empatou numa jogada pela direita, e no primeiro tempo Cabo Verde não acertou nada ofensivamente. Eu acho que eles entraram em campo pensando, vamos tentar empatar, vamos nos defender, né? Tentar empatar e nos pênaltis, quem sabe, o Vozinha brilhe. Mas aí tomou um gol, não pode abdicar de atacar. Vamos ser eliminados sem jogar? Não, foi para cima, conseguiu empatar 2 vezes, né? Primeiro essa, depois o Lisandro Martinez faz o gol na prorrogação, o jogo vai para a prorrogação com 1 a 1. Mas a Argentina teve outra chance, teve uma cobrança do Messi que ele foi malandro, ele cobrou antes,
O juiz mal tinha apitado, ele já cobrou. Vozinha disse que não ouviu, né? Depois ele fala sinal que não ouviu, mas ele estava atento e conseguiu fazer a defesa. Depois tem outra cobrança do Messi que ele bateu uma falta na fase de grupos igual contra a Jordânia e foi gol. Ali o Vozinha pegou. Então foi um embate interessante entre os dois, o Messi e o Vozinha, dois grandes nomes dessa Copa do Mundo. E aí, na prorrogação, a Argentina faz o gol com o Lisandro Martínez, o Cindy Lopes Cabral faz o gol de empate de novo para Cabo Verde. Bom lembrar que no final do segundo tempo regulamentar, teve uma falta para Cabo Verde que a arbitragem não deu. Teve uma falta ali que não foi revisada, não foi nada, mas foi falta próxima à área. Um pouco próximo de onde o Cindy fez o gol na prorrogação. Foi um golaço, talvez o gol mais bonito da Copa até aqui. E a comemoração dele, né, indo até a arquibancada, eu pensei até que ele ia ser expulso por conta disso. Ele subiu ali na arquibancada, procurando a sua companheira. Demorou para achar, então o jogo ficou quase uns 2 minutos parado ali. Mas o juiz nem amarelo deu, acho que foi a decisão correta. E aí depois nós temos a Argentina acabando com um gol contra. O gol foi dado contra para o Diney Borges. Meio estranho, né? Um gol contra de mão. Gol de mão não vale, mas gol contra de mão vale. Assim, a bola desviou na mão do zagueiro do Cabo Verde, na cabeçada do Cristian Romero, cobrança de escanteio do Messi. E nesse desvio eu acho que ela tira a bola da direção do Vozinha. O Vozinha estaria na direção, não estou dizendo que ele defenderia a bola, pode ser que ele tomasse o gol mesmo assim, mas teria mais chance de defender se ela não desviasse na mão do Diney Borges. Se ela desviasse na mão dele e fosse para a linha de fundo, seria pênalti, mas teria uma chance talvez de defender ou do Messi chutar para fora, como ele fez na fase de grupos. E aí então a Argentina passa 3-2. Se o Brasil vencesse um jogo desse apertado contra uma seleção como Cabo Verde, acho que as manchetes aqui no Brasil ia ser como se o Brasil tivesse perdido o jogo. Os argentinos estão comemorando, claro, a pressão deles é menor, né? O Brasil está há 24 anos sem conquistar um título de Copa do Mundo, a Argentina ganhou um há menos de 4 anos atrás. Eu acho que isso não diminui tanto o favoritismo da Argentina porque a chave ainda é considerada bem acessível. É acessível. Se eles passarem pelo Egito, no jogo onde eles são favoritos, eu acho até que deve ser um jogo mais fácil do que contra Cabo Verde. Acho que a seleção egípcia não se defende tão bem assim. Mas eles têm um diferencial no ataque que é o Salah, que Cabo Verde não tinha. E olha que apareceu ali o Cindy Lopes fazendo um golaço, mas não dá pra comparar ele com o Salah. Só que o Salah também não tá 100%, bom dizer. Jogou até o final esse jogo contra a Austrália, mas tava mal, baleado. Ele mesmo confirmou isso depois do jogo. Então a Argentina passando do Egito pega Colômbia ou Suíça. Aí nas quartas de final, né, seria esse jogo, Colômbia ou Suíça. E na semifinal pode pegar o Brasil, ou então a Inglaterra, ou então o México, ou então a Noruega. Né? É uma dessas seleções. Bom, o último jogo da sexta-feira, o último jogo da fase 16 avos foi Colômbia e Gana. A retranca do Carlos Queiroz não deu muito certo. O John Arias conseguiu marcar um gol aos 14 minutos do primeiro tempo. E Gana não conseguiu chutar uma bola sequer no gol da Colômbia. Foram 8 finalizações, todas para fora. A Colômbia teve 20 finalizações, só conseguiu marcar um gol, mas foi o suficiente para se classificar. Na próxima fase, então, a Colômbia vai enfrentar a Suíça. Essa fase de oitavas de final que já começa nesse sábado, dia 4 de julho. 4 de julho. Os dois jogos desse sábado serão Marrocos e Canadá, 2 da tarde, daqui a pouco. Espero que o vídeo saia antes. Paraguai e França, às 18 horas. Será que o Paraguai vai aprontar para cima da França, a grande favorita? Eliminaram a tetracampeã Alemanha. Agora, quem sabe, eles eliminem a bicampeã França. Todo mundo está torcendo por isso aí, né? As outras seleções querem que a França saia o quanto antes. Mas vai ser um jogo bem difícil para o Paraguai. Acredito que será bem mais difícil do que foi contra a Alemanha. Porque a Alemanha, apesar de ser um conjunto melhor que o Paraguai, não tinha tanto talento individual ali na frente. A França, né? Pô, Mbappé, Olise, Dembélé, caramba, é muita gente, né? Toda vez falo a mesma coisa. Bom, o Brasil joga amanhã, 5 da tarde, contra a Noruega. México e Inglaterra é às 9 da noite. O vencedor de Brasil e Noruega pega o vencedor de México e Inglaterra. A gente vai ter agora, né, os times que vão se enfrentar na fase seguinte, nas quartas de final, jogando no mesmo dia. Então as oitavas começam hoje, no sábado, com Canadá e Marrocos, Paraguai e França. Os vencedores vão se enfrentar nas quartas. Brasil, Noruega, México e Inglaterra. Por enquanto, México e Inglaterra está mantido às 9 da noite. Mas pode ser que ele seja alterado para mais cedo, antecipado, e seja até antes do jogo do Brasil. Vamos ver, por enquanto o horário segue mantido aqui. Segunda-feira tem Portugal e Espanha, um clássico ibérico. Estados Unidos e Bélgica, jogo que aconteceu na Copa do Mundo do Brasil em 2014, a Bélgica passou.
Foi nas oitavas de final também. E na terça-feira termina as oitavas com Argentina, Egito, Suíça e Colômbia. Quarta-feira vai ser o primeiro dia, desde que a Copa começou, que a gente não vai ter nenhum jogo. E aí na quinta-feira começam as quartas de final. Elas terminam no sábado. Na outra semana já temos a semifinal, tá acabando, né? Tá terminando a Copa do Mundo, acaba no dia 19 de julho. Bem, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã eu tô de volta para comentar as duas partidas. Amanhã não, ainda hoje talvez, porque os jogos vão terminar cedo, né? Um é às 2 da tarde, o outro é às 18, dá para gravar o vídeo à noite. Então, mais tarde eu tô de volta para comentar França e Paraguai, Marrocos e Canadá.